Eu lembro com precisão do instante em que as palavras saíram da boca dele. Não foram gritadas, nem ditas com raiva. Foram jogadas ao ar, leves, como quem comenta o tempo. Meu pai só serve para pagar as contas. Foi isso, do jeito mais simples, mais banal possível. Ele estava rindo, com 2 amigos ao lado, numa mesa de restaurante que eu mesmo tinha reservado e pago. Eu estava um pouco afastado, conversando com o garçom sobre o vinho, e mesmo assim ouvi. O tom foi meio jocoso, disfarçado em piada, mas não havia humor ali, só desprezo. Aquelas palavras atravessaram o ar e me acertaram como um copo de água fria no rosto. Eu fiquei parado por alguns segundos, sem saber se realmente tinha ouvido aquilo, e quando percebi que sim, apenas sorri. Foi um reflexo. Um sorriso discreto, automático, que aprendi a usar quando quero esconder qualquer traço de dor. Ele nem percebeu. Continuou rindo com os amigos, contando alguma história sobre negócios, sobre como as coisas estavam indo bem na empresa, e eu continuei em silêncio. Pedi outro vinho, agradeci ao garçom e voltei à mesa como se nada tivesse acontecido. A noite seguiu, mas algo dentro de mim tinha parado. Eu não ouvi mais o que falavam, não provei a comida, nem percebi quando o grupo começou a rir de novo. Eu só pensava em quantas vezes nos últimos 30 anos eu tinha pago as contas, sim, mas também tinha segurado a barra, ficado acordado noites inteiras, limpado ferimentos, escondido dívidas para que ele pudesse ter paz. Quantas vezes eu tinha deixado de comprar algo para mim, para que ele tivesse o que quisesse. Só serve para pagar as contas. Uma sentença curta, cruel e verdadeira, apenas para quem nunca precisou construir o alicerce de nada. Quando o jantar acabou, ele me deu um abraço rápido, distraído, aquele abraço que se dá por obrigação, e disse: "Valeu, pai, depois te mando mensagem." Eu só respondi: "Claro, filho", e sorri de novo. Ele saiu, rindo, com os amigos, cheios de planos para o fim de semana. Eu fiquei ali mais um pouco, vendo as taças vazias e o guardanapo amassado na mesa. Parecia uma metáfora perfeita da relação que tínhamos, restos de algo que já tinha sido bom. Eu paguei a conta sem olhar o valor, deixei o cartão, assinei o recibo e fui embora caminhando devagar pelas ruas iluminadas da cidade. No caminho de volta, dentro do carro, liguei o rádio, mas não ouvi nada. Minha cabeça estava cheia de vozes antigas. A dele quando era criança dizendo: "Pai, vem ver o que eu fiz." A dele adolescente, pedindo dinheiro para comprar livros ou sair com amigos. E a minha, sempre respondendo: "Claro, filho, o que você precisar." Era como se eu estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, passando toda uma vida na frente dos meus olhos. E por mais que doesse, eu não senti raiva. Senti cansaço, um cansaço que vinha de muito antes daquela frase. Em casa, desliguei as luzes, fui até o escritório e sentei diante da escrivaninha. Havia papéis espalhados, extratos, contratos, uma pasta vermelha onde guardo documentos importantes. Fiquei olhando para aquilo tudo e pensei em como, de fato, talvez eu tivesse me tornado o que ele disse. Um homem que só serve para pagar. Não por falta de amor, mas porque em algum momento eu aceitei ser apenas isso. Eu me acostumei a ser o porto seguro que ninguém agradece, o nome que resolve, o número que transfere. O pai, que não é pessoa, é função. Talvez a culpa não fosse só dele. Talvez fosse minha também, por ter deixado que a relação se transformasse em prestação de serviço. Peguei o celular. Vi que ele tinha postado uma foto com os amigos, rindo, taças na mão. A legenda dizia: "Vida boa com quem importa." Eu li, e pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de responder, nem de tentar me justificar. Apenas desliguei o celular e o coloquei sobre a mesa. Fiquei olhando para a tela apagada, refletindo minha própria imagem. Um homem de cabelos brancos, cansado, com um sorriso que já não sabia se era real.
Eu sabia que aquele momento era um ponto de virada. Algo em mim tinha se encerrado. Naquela mesma noite, abri o computador e comecei a olhar passagens aéreas. Era uma ideia antiga, algo que vinha me rondando há meses, mas que eu sempre adiava por não poder deixar tudo para trás. Agora, de repente, eu podia. Reservei um voo para a semana seguinte, um destino que não contei para ninguém. Não por segredo, mas por paz. Eu precisava de distância, de ar, de silêncio. Antes de dormir, fui até o quarto, olhei uma foto antiga. Eu, ele e a mãe dele, ainda viva, num piquenique à beira do lago. Todos sorrindo. Foi antes da pressa, antes da arrogância, antes do mundo ensinar que o amor envelhece. Eu toquei a moldura e disse baixinho: "Talvez um dia você entenda, filho." Nos dias que se seguiram, ele não ligou. Mandou uma mensagem curta no domingo: "Pai, preciso que o senhor assine uns documentos da empresa." Eu respondi: "Deixo tudo preparado até sexta." Foi a única troca de palavras. Eu passei a semana em silêncio, arrumando a mala, revisando papéis e observando o que havia se tornado minha vida. Um apartamento grande demais para um homem só, cheio de lembranças que ninguém quer ouvir. No fim da tarde de quinta, o sol entrou pela janela do escritório e bateu direto na pasta vermelha sobre a mesa. Eu abri, tirei o contrato social da empresa, olhei o meu nome ao lado do dele e senti um tipo diferente de tranquilidade. Eu ainda tinha algo, ainda tinha controle. Fechei a pasta, coloquei dentro da mala, junto com o passaporte e um livro que nunca terminei. Antes de deitar, peguei o celular e o deixei em modo silencioso. Não queria mais notificações, cobranças, pedidos de assinatura ou mensagens secas de "resolve isso para mim." Eu só queria um pouco de paz. Quando o alarme tocou na manhã seguinte, o céu ainda estava cinza. Fiz café, vesti a velha jaqueta de couro que ele me deu anos atrás, a única coisa que ainda tinha significado, e saí. No caminho para o aeroporto, o motorista perguntou se era viagem de trabalho. Eu respondi apenas: "Algo assim." Enquanto o carro avançava pela avenida, vi as luzes da cidade se afastando pelo vidro e pensei em como tudo muda quando a gente para de tentar ser o que os outros esperam. Naquele momento, eu não era mais o homem que só serve para pagar as contas. Eu era o homem que estava indo embora em silêncio e que, em poucas horas, deixaria o filho descobrir sozinho o que acontece quando a base desaparece. Quando cheguei ao portão de embarque, sentei-me perto da janela e observei os aviões subindo um a um. Todos iam em direções diferentes, mas todos partiam de um mesmo ponto. Como nós. Como eu e ele. Meu nome foi chamado, levantei, respirei fundo e entrei no corredor estreito que levava à aeronave. O celular vibrou uma última vez no bolso. Não olhei. Só apertei o botão de silêncio. O voo estava prestes a decolar e eu sabia, com uma certeza quase dolorosa, que aquele seria o primeiro passo de uma mudança que ele jamais esqueceria. O avião taxiava pela pista enquanto o sol nascia atrás das nuvens, tingindo o céu de tons que iam do cobre ao dourado. Eu observava a luz se espalhar pelas janelas, pensando em como as manhãs sempre foram parecidas. O mesmo ritual, o mesmo café apressado, as mesmas contas sobre a mesa. Mas naquela manhã, algo era diferente. Eu estava indo embora e não havia ninguém para me deter. As pessoas ao meu redor se ajeitavam nos assentos, ajustavam cintos, trocavam mensagens apressadas, como se o mundo fosse acabar se ficassem desconectadas por algumas horas. Eu, por outro lado, desliguei o celular completamente, coloquei no modo silencioso e o guardei no bolso interno do casaco. Não queria ser encontrado nem interrompido. Havia chegado o momento de deixar o ruído lá fora e ouvir o som do que restava de mim. A aeromoça sorriu, oferecendo café. Mas eu recusei. Não era café o que eu precisava. Era distância.
No bolso da poltrona, tirei um envelope grosso, lacrado com uma pequena fita vermelha. Dentro dele estavam documentos que eu vinha preparando há meses. Alterações societárias, uma carta assinada pelo meu advogado e um testamento revisado. Nada ali tinha sido feito por impulso. Cada assinatura, cada linha, cada palavra foi pensada com calma e uma precisão cirúrgica. Eu não soube o momento exato em que decidi fazer isso, mas sabia que, de certa forma, aquele insulto final tinha sido o gatilho que faltava. Ele achava que eu só servia para pagar as contas. Talvez por um tempo eu também tivesse acreditado nisso. Mas o homem que eles achavam previsível, cansado e ultrapassado, ainda sabia planejar. E mais do que isso, ainda tinha poder. Enquanto o avião ganhava altitude, senti a leve pressão nos ouvidos e fechei os olhos. Lembrei da primeira vez que viajei de avião, há 40 anos, quando ainda era um funcionário cheio de sonhos e dívidas. Naquela época, eu achava que o sucesso era garantir que meu filho tivesse tudo que eu nunca tive. E talvez tenha conseguido, mas a um preço que só percebi tarde demais. O preço de ser útil, mas nunca admirado. De ser necessário, mas nunca querido. De ser lembrado apenas quando o boleto vencia. Abri os olhos e olhei para a janela. Lá embaixo, as nuvens pareciam um mar espesso, e eu imaginei que fosse o mundo todo se distanciando de mim. Ou talvez eu dele. Peguei a pasta de couro aos meus pés e abri devagar. Dentro havia 3 coisas que resumiam minha vida inteira. Uma foto antiga, o contrato da empresa e a carta que eu escrevera na noite anterior. A foto era de quando ele ainda era criança, sentado nos meus ombros, com as mãos no meu cabelo, rindo alto. Eu devia ter uns 30 e poucos anos, rosto cansado, mas olhos vivos. Olhei para aquele menino na foto e tentei encontrar nele algum traço do homem que me humilhou no restaurante. Procurei por muito tempo, mas não encontrei. Talvez o amor seja isso. Uma busca constante por alguém que já não existe mais. Dobrei a foto e a coloquei de volta. Depois peguei o contrato social da empresa que eu mesmo fundei do zero, quando ele ainda usava fraldas. Lembrei dos dias em que eu trabalhava de madrugada, com as mãos cheias de calos, lutando para manter as portas abertas. Foram anos duros, mas a empresa cresceu, prosperou, e quando ele se formou, fiz o que todo pai orgulhoso faria. Dei a ele metade. Achei que estava passando o bastão, não a corda. Eu quis dar futuro, mas ele só aprendeu a gastar presente. E agora, naquele voo, era eu quem finalmente aprenderia a soltar. A carta, por sua vez, era simples. 3 páginas escritas à mão, sem raiva, sem insulto. Só fatos, memórias e uma despedida silenciosa. Você me ensinou, filho, que o amor também se cansa. E quando ele se cansa, não grita, apenas vai embora. Escrevi isso na penúltima linha. Era a verdade mais pura que eu poderia deixar. Assinei com a mesma caneta que usei para registrar o nascimento dele. E fechei o envelope com o mesmo cuidado com que já o cobri, anos atrás, num cobertor em noites frias. Agora, aquele envelope seria o cobertor que o aqueceria de outra forma, com a realidade. A viagem era longa, e enquanto o avião seguia, lembrei das últimas conversas que tivemos. Todas pareciam variações da mesma música. Ele pedindo dinheiro, eu tentando explicar que não podia continuar assim, ele dizendo que a empresa precisa de liquidez, como se a palavra disfarçasse o vício da dependência. O problema não era o dinheiro em si, mas o que ele representava. Para ele, eu era o caixa forte. Para mim, ele tinha se tornado um estranho que usava meu sobrenome para abrir portas, e ainda assim, parte de mim insistia em defendê-lo, como se o sangue justificasse tudo. Mas o sangue, descobri, também se torna pesado demais quando só um lado sangra. A aeromoça anunciou turbulência leve, e eu sorri. Achei apropriado. Nenhuma mudança verdadeira acontece em céu limpo. Guardei os papéis,
Fechei os olhos e deixei que o som do motor me embalasse. Enquanto isso, a quilômetros abaixo, ele provavelmente estava dormindo ainda, sem imaginar que em poucas horas o telefone tocaria e a vida dele mudaria completamente. Um toque, um aviso, um abismo. O piloto anunciou o início da descida. A cidade aparecia distante, entre montanhas e névoas. Era bonita, pacífica, e eu pensei em como talvez aquele novo começo não fosse punição, mas libertação. Quando as rodas tocaram o solo, senti o impacto leve e, ao mesmo tempo, definitivo. Estava feito. O resto era consequência. Desembarquei entre desconhecidos, com uma mala na mão e um cansaço nos ombros que não vinha do voo, mas da vida. O ar lá fora era mais fresco, e por um momento respirei fundo, sem pressa. Peguei um táxi até o hotel e assim que entrei no quarto tirei o paletó, afrouxei a gravata e deixei o celular sobre a mesa. Ele piscava com uma luz azul discreta. Mensagens, chamadas, o mundo tentando me puxar de volta. Eu apenas o virei de tela para baixo, não queria saber. Abri a cortina e olhei a vista da sacada, o mar à distância, o barulho constante das ondas. Era um som diferente do que eu estava acostumado. Um som que não pedia nada, não cobrava nada, apenas existia. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho e a pasta ao lado. O vento soprava, e por um instante, pensei em como seria se ele ligasse agora, pedindo desculpas, tentando desfazer o que disse. Mas logo percebi que não adiantaria. Não porque eu não perdoasse, mas porque o perdão não reconstrói o que foi demolido com descuido. E o que ele destruiu não foi um bem, foi o respeito. Fechei os olhos e deixei o tempo passar. Amanhã começaria o que eu chamei de meu plano não dito. Algo que ele descobriria da pior forma, não por vingança, mas por merecimento. Antes de dormir, escrevi em uma folha solta. Amanhã às 9, ele vai entender o valor do silêncio. Coloquei a anotação dentro da pasta e a deixei sobre a mesa. O mar continuava lá fora, constante, batendo nas pedras como se marcasse o ritmo de algo inevitável. Eu sabia que aquele som seria o último que ouviria antes de fechar os olhos. O som de um recomeço que viria acompanhado de uma lição que nenhum dinheiro no mundo conseguiria comprar. Acordei com o som distante das ondas batendo nas pedras, um ritmo constante que parecia respirar junto comigo. O quarto do hotel ainda estava meio escuro, cortinas pesadas filtrando a luz da manhã, e por um instante não me lembrei de onde estava. Demorou alguns segundos para a memória voltar. O voo, o silêncio, o celular virado de tela para baixo sobre a mesa. A realidade se ajeitou como um casaco velho nos ombros. Fiquei deitado, observando o teto, ouvindo apenas o murmúrio do mar, e percebi que pela primeira vez em muitos anos não havia nada me apressando. Nenhum compromisso, nenhuma reunião, nenhuma voz pedindo algo. Apenas eu e o som das lembranças que insistiam em despertar comigo. Levantei devagar, fiz café usando a cafeteira barulhenta do quarto e sentei diante da janela, onde a vista mostrava um pedaço de mar acinzentado, ainda coberto pela neblina. O gosto amargo do café combinava com o que eu sentia. Não exatamente tristeza, mas uma espécie de vazio silencioso. O tipo de sentimento que não dói, mas pesa. Foi ali, com a xícara entre as mãos, que comecei a lembrar de tudo o que tinha construído, tijolo por tijolo, sonho por sonho, acreditando que o amor e o esforço eram sinônimos. Eu me vi de volta aos 20 e poucos anos, suado, com a camisa manchada de graxa, trabalhando no depósito onde comecei a aprender o que era responsabilidade. Eu ganhava pouco, quase nada, mas era o suficiente para pagar o aluguel de um quartinho e guardar algumas notas embaixo do colchão. Conheci a mãe dele nessa época, uma mulher que sorria como quem acreditava no futuro. Ela dizia que eu tinha mãos de quem transforma o que toca. E talvez tenha sido essa fé dela que me fez seguir. Trabalhei como técnico, depois gerente, e quando o patrão se aposentou, me vendeu parte do negócio.
Foi o início da empresa que anos depois se tornaria o império que sustentou nossa família. Cada máquina que eu comprei, cada parede que eu pintei, cada funcionário que eu contratei, tudo foi fruto de noites sem sono e de dias em que o corpo doía tanto que eu dormia sentado na cadeira da oficina. E ainda assim, eu achava bonito, porque acreditava que aquilo garantiria o futuro dele, do nosso filho, o menino que nasceu num hospital público, envolto em um cobertor azul que eu mesmo comprei no caminho, porque não tinha ninguém para buscar. Lembro do primeiro dia em que o levei para a escola. Ele chorava, agarrado na minha calça, e eu dizia que logo voltaria para buscá-lo. E voltava. Sempre voltei. Nenhum trabalho, nenhuma reunião foi mais importante que buscá-lo no portão. Eu o vi crescer com um orgulho que me cegava. Quando ele tirou o primeiro 10, comprei uma bicicleta. Quando passou no vestibular, fiz uma festa. Quando formou-se, chorei como criança. E quando ele pediu para entrar na empresa, foi o dia em que achei que minha missão estava completa. Pensei, agora ele vai continuar o que eu comecei. Mal sabia eu que aquele seria o começo do fim. Com o tempo vieram os sinais, pequenos, sutis, fáceis de ignorar. A arrogância nas palavras, o olhar impaciente quando eu explicava algo, a maneira como ele falava dos funcionários como se fossem descartáveis. Eu tentei alertá-lo, tentei mostrar que uma empresa não é feita só de lucro, mas de gente. Ele ria e dizia, pai, o senhor ainda pensa como um homem dos anos 80. Eu achava graça, mas por dentro algo em mim começava a desmoronar. Eu continuava investindo, pagando, garantindo. Era mais fácil fingir que tudo estava bem do que admitir que o menino do portão da escola tinha se tornado um homem que já não me via como pai, mas como obstáculo. Enquanto lembrava, o café esfriava na minha mão. O som das ondas se misturava às vozes do passado. As risadas, os obrigado pai, os preciso da sua ajuda e, por fim, a frase que encerrou tudo. Meu pai só serve para pagar as contas. Ela ecoava como um sino distante, marcando o tempo que já não voltava. Deixei a xícara sobre a mesa e abri a pasta vermelha mais uma vez. Ali estavam os documentos, frios e exatos, que contavam uma história paralela àquela de amor e decepção. Cada linha era um registro de algo que eu tinha conquistado com suor. E cada assinatura era um lembrete de que o poder, quando bem usado, é uma forma silenciosa de justiça. Olhei para o contrato e vi meu nome ao lado do dele, o mesmo sobrenome, as mesmas letras, mas agora separadas por um abismo. Pensei em quantas vezes ele me chamou de ultrapassado, de lento, de velho que não entende como o mundo funciona. E agora era esse velho que segurava o destino dele dentro de uma pasta. Fechei os olhos e tentei lembrar da última conversa que tivemos que ainda soava humana. Acho que foi no aniversário dele, 2 anos atrás. Ele chegou atrasado, terno caro, sorriso ensaiado e me deu de presente uma caneta de luxo. Disse que era simbólica, que representava o legado de quem escreve sua própria história. Eu agradeci e usei aquela mesma caneta para assinar o documento que agora o deixaria sem chão. Ironia tem gosto metálico. Devolvi o pensamento ao presente e percebi que tudo que eu tinha construído, a empresa, a casa, o patrimônio, era no fundo um retrato da ingenuidade de um homem que acreditou que estabilidade era sinônimo de amor. Eu construí uma fortaleza achando que protegia minha família, mas acabei criando uma jaula dourada onde aprisionei a mim mesmo. A luz do sol começou a atravessar a cortina, dourando o quarto. Aquele brilho me trouxe de volta à realidade. Peguei o celular ainda desligado e o encarei por alguns segundos antes de religá-lo. Havia dezenas de mensagens não lidas e, entre elas, uma notificação de voz. Meu advogado confirmando a execução das alterações que deixei preparadas. A voz dele era calma, profissional.
Mas por trás das palavras técnicas havia um subtexto que me atingiu em cheio. Tudo estava pronto. Tudo agora estava em movimento. Respirei fundo e desliguei o aparelho novamente. A decisão estava tomada e não havia retorno. Voltei à varanda, deixei o vento bater no rosto e olhei para o mar como quem olha um espelho. Vi ali o reflexo de tudo o que fui. O homem que acreditou no trabalho, que se doou, que amou de forma silenciosa, que aguentou humilhações porque achava que ser pai era isso. Vi também o homem que agora estava prestes a ensinar, da forma mais dura, o que significa desvalorizar quem te ergueu. Porque não existe ingratidão sem consequência, apenas tempo até que ela bata à porta. E o tempo, eu sabia, estava prestes a bater na dele. Quando a noite caiu, deixei a pasta fechada e sentei para escrever mais uma carta. Não para ele, mas para mim mesmo. Escrevi que tudo o que construí não tinha sido em vão, mesmo que tivesse sido esquecido. Que o amor, ainda que mal retribuído, continua sendo amor. E que a paz que eu buscava não viria do perdão nem da vingança, mas do simples ato de soltar. Terminei a carta, dobrei com cuidado e aguardei junto das outras. Amanhã seria o dia em que o telefone dele tocaria e pela primeira vez ele entenderia o peso real de uma ligação. Eu não sabia como ele reagiria, nem queria saber. O que importava era que, depois de uma vida inteira sendo o alicerce, eu finalmente aprenderia a ser o vento que sopra o castelo. Adormeci tarde, ouvindo o mar. E antes de fechar os olhos, pensei em como é curioso o som da água batendo nas pedras. Parece calma, mas é força. Parece repetição, mas é persistência. Eu fui assim a vida toda, insistente, paciente, moldando tudo em volta com o tempo. Agora restava ver o que aconteceria quando a maré mudasse de lado. O dia amanheceu claro e silencioso, um daqueles em que o ar parece mais leve, mas a mente permanece pesada. Levantei cedo, não por hábito, mas porque dormir já não fazia sentido. Havia uma tensão no ar, uma espécie de calma que antecede o inevitável. Fiquei um tempo parado diante da janela, observando o movimento lá fora. O mar seguia em seu ritmo, indiferente às dores dos homens. Eu sempre admirei essa indiferença do mar, a maneira como ele engole tudo, e ainda assim continua. Talvez fosse isso que eu estava tentando aprender, a continuar. O relógio marcava 7h42 quando o celular vibrou pela primeira vez desde que eu o religara. Era cedo para qualquer mensagem banal, mas tarde demais para qualquer arrependimento. Deixei tocar até parar. Esperei. E logo depois veio a segunda vibração, dessa vez acompanhada de um e-mail. O advogado tinha cumprido o que prometera. O documento estava registrado, as transferências concluídas e a notificação enviada. Tudo agora era oficial. Fechei os olhos e respirei fundo. O som da notificação ainda ecoava dentro de mim, como um sino marcando a virada de uma era. Enquanto eu me permitia esse silêncio em outra parte da cidade, ele acordava. Consigo imaginar a cena com nitidez. O telefone tocando, o nome do advogado piscando na tela, o rosto amassado de sono, a voz impaciente. O que foi agora? Deve ter dito, achando que se tratava de alguma formalidade ou papel para assinar. Só que não era. Do outro lado da linha, o advogado, com o tom profissional de quem lida com tragédias corporativas todos os dias, explicava devagar, como se falasse com alguém em estado de choque. Disse que as cotas da empresa haviam sido vendidas, que o novo sócio já estava nomeado e que, a partir daquele momento, ele não tinha mais poder de decisão sobre nada. Imagino o silêncio que se fez. Imagino o instante em que o orgulho deu lugar ao desespero. O som do coração batendo mais rápido, as mãos procurando o telefone de volta, tentando ligar para mim.
mas o telefone estava no modo silencioso, como sempre esteve nos momentos em que eu precisei ser ouvido. O advogado deve ter continuado falando, explicando os termos, os prazos, os nomes, até que ele interrompeu, nervoso, tentando entender o que acontecia. Mas isso é um engano. Ele jamais faria isso sem me avisar. A voz do advogado permaneceu firme, fria, repetindo que não havia engano, que as assinaturas estavam lá, que tudo fora legal, transparente, planejado. Ele deve ter desligado bruscamente, com aquele gesto típico de quem acredita que pode controlar tudo com um corte de som. E por um breve instante, talvez tenha pensado que conseguiria reverter, ligar para o banco, para o contador, para quem quer que fosse. Mas o que ele não sabia é que tudo já estava preparado para aquele momento, cada detalhe cuidadosamente orquestrado por meses de silêncio e observação. Enquanto ele corria de ligação em ligação, eu tomava café devagar, observando o vapor subir da xícara e se dissipar no ar. Havia uma ironia bonita naquilo. Ele falava ao telefone tentando resolver o que já não tinha solução, enquanto eu, do outro lado do oceano, desligava o som de qualquer interferência. Era o contraste perfeito entre o ruído e o silêncio. E naquele instante, percebi que a vingança, se é que podia ser chamada assim, não era sobre perda, mas sobre ausência. Era sobre mostrar que o poder de um homem não está no quanto ele grita, mas no quanto ele é capaz de permanecer calado. Mais tarde, recebi uma mensagem curta do advogado, confirmando o recebimento da notificação pelo meu filho. Ele ficou em choque, dizia o texto. Ligou várias vezes, mas parece não ter entendido o alcance do que o senhor fez. Eu li aquilo sem emoção, como quem lê o boletim do tempo. Havia esperado tanto tempo por esse momento que ele deixou de ser explosão e virou constatação. A justiça raramente vem com fogos. Ela vem em silêncio, como uma maré subindo devagar até cobrir o castelo de areia. Pensei em ligar para ele. Pensei em explicar que não se tratava de punição, mas de libertação. Que eu estava apenas encerrando o ciclo de um homem que se recusou a aprender que o respeito não é uma herança, é uma escolha. Mas desisti. Qualquer palavra agora pareceria defesa e eu não devia mais nada a ninguém. Fechei o celular, coloquei-o na mesa e fui caminhar pela praia. O vento trazia o cheiro salgado do mar e a lembrança de tudo o que foi construído e destruído com o tempo. Caminhei até onde a areia se tornava mais firme. Olhei o horizonte e deixei que o sol me cegasse por alguns segundos. Foi então que percebi que, apesar da dor, havia uma serenidade nova dentro de mim. Como se, ao perder o filho que conheci, eu tivesse reencontrado o homem que sempre fui. Enquanto isso, em algum escritório da cidade, ele devia estar sentado diante de uma pilha de papéis, tentando decifrar o que restava do império que acreditava ser seu. Provavelmente os amigos, os mesmos que riram comigo no restaurante, agora olhavam para ele com aquela expressão de pena disfarçada. Talvez alguém tenha dito, ele devia ter ouvido o pai. Mas já não importava. As frases certas sempre chegam quando o eco já não faz diferença. Voltei para o hotel ao entardecer. A luz dourada entrava pelas frestas das cortinas e deixava o quarto com um tom quase sagrado. Sentei-me outra vez diante da mesa, abri a pasta e reli a carta que escrevera para ele, a mesma que o advogado havia deixado sobre a mesa da empresa. Não é o dinheiro que sustenta uma casa, filho, é o respeito. E quando o respeito morre, o teto desaba por dentro. Fechei o envelope com cuidado e deixei o vento folhear as páginas do contrato. Aquele som de papel contra papel me trouxe paz. Era o som daquilo que finalmente se conclui. Naquela noite, recebi um e-mail sem remetente identificado. O assunto dizia apenas, por quê? Li e reli, sem saber se vinha dele ou de alguém próximo. Não respondi. O que há para explicar quando o outro passou a vida sem ouvir? Apaguei a mensagem, desliguei o computador e abri a janela.
O céu estava limpo, as estrelas refletiam no mar, e por um instante sentia algo que não sentia há anos. Leveza. Era como se o peso de décadas tivesse sido dissolvido na espuma das ondas. Fiquei ali por longos minutos, ouvindo o vento e pensando no que viria a seguir. Sabia que aquilo era só o início. Ainda haveria telefonemas, tentativas, talvez até súplicas, mas também sabia que não atenderia, porque às vezes a maior lição que um pai pode dar a um filho é o silêncio que vem depois do grito. E naquele silêncio, eu sabia, ele aprenderia mais sobre mim do que em toda a vida que desperdiçou. Deitei-me sem apagar a luz. O quarto estava banhado por uma claridade suave, e eu podia ouvir ao longe o som de um navio. Pensei em como o mundo continuava em movimento, indiferente ao drama de um pai e de um filho que já não se reconheciam. Sorri, não de alegria, mas de compreensão. No fim, era só isso que restava. Entender. Entender que às vezes é preciso partir para poder voltar a ser inteiro. Entender que amor sem respeito é dívida impagável. Entender que o silêncio, quando é verdadeiro, vale mais do que qualquer perdão pronunciado tarde demais. Fechei os olhos e adormeci ouvindo o som distante do mar, como quem finalmente encontra repouso depois de uma vida inteira sustentando o peso de um nome. Acordei antes do sol nascer, com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado de lugar. O sono fora leve e fragmentado, como se a mente se recusasse a desligar completamente. Passei a mão no rosto, sentia a aspereza da barba mal feita e por um instante pensei em me levantar para fazer café, mas não fiz. Fiquei deitado ouvindo o som distante de uma gaivota e a lembrança do dia anterior veio como uma maré lenta. A ligação, o contrato, o silêncio. Tudo já estava em movimento e pela primeira vez não havia nada mais que eu precisasse fazer. Era uma sensação estranha, quase desconfortável, perceber que o peso que carreguei por tanto tempo não estava mais sobre meus ombros. Levantei, abri a cortina e deixei a luz pálida da manhã entrar. O mar ainda dormia em tons de chumbo, e o vento trazia um frio cortante que me fez lembrar de outros invernos, de outras manhãs em que eu acordava para trabalhar antes de o mundo acordar comigo. O corpo ainda seguia o ritmo da obrigação, mesmo quando o dever já tinha acabado. Sentei-me diante da mesa, abri a pasta vermelha e tirei o testamento. Aquele documento era o último elo entre quem eu fui e quem eu ainda poderia ser. Li cada linha com atenção, como se estivesse lendo uma carta de despedida para mim mesmo. Tudo o que eu possuía, imóveis, ações, investimentos, a parte que ainda me cabia da empresa, estava agora redistribuído. Nada ficaria com ele. Em vez disso, os bens seriam transferidos para instituições que eu admirava e para pessoas que, de alguma forma, mantiveram o respeito que ele esqueceu. Entre os beneficiários estava o nome de alguém que eu não via há mais de 20 anos. Minha irmã, Helena, e o filho dela, meu sobrinho Miguel. Lembrei-me de quando Miguel era pequeno, curioso, cheio de perguntas, sempre sentado perto de mim quando eu consertava algo. Ele dizia que queria ser como eu quando crescesse, e talvez tenha sido a última vez que alguém me disse isso com sinceridade. Assinar aquele papel não foi fácil. Mesmo sabendo que era justo, havia um nó no peito. A mão tremia um pouco quando escrevi meu nome, e percebi o quanto o gesto de assinar carrega um simbolismo cruel. Era o mesmo movimento que fiz quando comprei minha primeira casa, quando registrei o nascimento do meu filho, quando abri a empresa. Assinar sempre foi o ato de começar algo. Desta vez, era o contrário. Eu estava encerrando. O som da caneta riscando o papel foi seco, definitivo, quase solene. Fechei o documento, prendi com um clipe e deixei sobre a mesa, junto com a carta que o acompanharia. Nela, eu explicava as razões, sem ódio, sem acusações. Não se trata de tirar de você o que é seu, filho, escrevi, mas de devolver a mim o que é meu.
Saí para caminhar pela praia, ainda deserta. O vento cortava o rosto e me fazia lacrimejar. Mas o ar frio me devolvia algo que eu não sentia há anos: presença. Caminhar sem destino é uma forma de meditar, e foi assim que percebi como o tempo havia passado rápido demais. O menino que eu levei no colo se tornara um homem sem paciência para ouvir. E eu, o homem que sonhou demais, me tornara um pai ausente de mim mesmo. Quantas vezes tentei consertar o que já vinha quebrado de fábrica, insistindo em acreditar que o amor bastava. O amor é uma casa que também precisa de manutenção. E quando um só martela, ela desaba. Parei diante de uma pedra grande e úmida de maresia e sentei. O horizonte começava a clarear e, com ele, um sentimento de aceitação se instalava devagar. Talvez o perdão não seja esquecer, mas permitir-se seguir em frente sem o peso de precisar ser compreendido. Voltei ao hotel no meio da manhã e encontrei uma mensagem do advogado pedindo confirmação para envio do testamento revisado ao cartório. Respondi com um simples sim. Em seguida, ele perguntou se eu gostaria de incluir um comunicado formal para o meu filho, mas eu recusei. Ele entenderia no tempo certo, e quando entendesse, já não haveria nada a discutir. A justiça, percebi, não precisa de aviso prévio. Tomei banho, vesti uma camisa limpa e fui até o café da esquina. Pedi um pão simples, manteiga e café preto. A garçonete sorriu com gentileza e perguntou se eu estava de férias. Eu hesitei antes de responder. Algo assim, disse, e sorri de volta. Não eram férias, era renascimento. Enquanto comia, observei as pessoas passando na calçada, cada uma carregando seu próprio fardo invisível. Pensei em como é fácil julgar o silêncio dos outros sem saber o que ele custou. Em cada rosto apressado, vi um reflexo de mim mesmo em algum momento da vida. O homem que corre para pagar as contas, o pai que engole a humilhação, o velho que percebe tarde demais que ninguém repara no quanto ele cedeu. Eu tinha sido todos eles. E agora, pela primeira vez, não precisava ser mais ninguém. Voltei para o quarto, sentei novamente diante da mesa e reli a carta do testamento pela última vez. A caligrafia era firme, e as palavras pareciam mais minhas do que nunca. As coisas que construí não me definem. O que me define é o que aprendi quando tudo desabou. Dobrei o papel e o coloquei dentro de um envelope que lacrei com cera vermelha, como nos tempos antigos. Havia algo de cerimonial naquele gesto, como se eu estivesse selando uma parte de mim que jamais seria reaberta. O telefone tocou no início da tarde. Era Helena. Eu não falava com ela desde o funeral da nossa mãe. A voz dela veio trêmula, confusa, mas ainda doce. Recebi sua mensagem. É sério isso? Respondi calmamente que sim, que estava tudo assinado e decidido. Ela chorou um pouco. Disse que não queria nada, que eu devia repensar. Eu disse que não se tratava de querer, mas de justiça. Miguel sempre teve gratidão e isso é o que vale, expliquei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu com uma frase que me atravessou. Você sempre foi o coração da família, só esqueceu de bater por você. Ficamos calados e eu percebi que o perdão entre irmãos acontece sem precisar de pedido. Despedimo-nos com um cuida-te, que soou como um adeus e um recomeço ao mesmo tempo. Quando desliguei, o quarto parecia mais claro. Abri a janela e o vento trouxe o cheiro do mar de novo. Sentei na cama e deixei que a sensação de leveza me envolvesse. Pela primeira vez, o futuro não me assustava. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia o que deixava para trás. E isso bastava. Lá fora, o dia seguia seu curso indiferente, belo e impiedoso. E eu, finalmente, estava em paz com a ideia de que certas partidas não são abandono, mas retorno. Retorno a quem sempre fomos antes de nos perdermos nos outros. O sol começou a se pôr quando o advogado confirmou a finalização do processo. Eu respondi com um simples obrigado.
Nenhuma comemoração, nenhum alívio explosivo. Apenas a certeza silenciosa de que tudo agora tinha encontrado seu lugar. Fechei o laptop, apaguei as luzes e fiquei observando o último fio dourado do dia desaparecer no horizonte. Pensei em meu filho, talvez ainda tentando entender o que aconteceu. Talvez furioso, talvez em negação. Imaginei sua expressão ao descobrir que o que ele considerava seu nunca foi conquistado, apenas emprestado. E percebi que, no fundo, ele não havia perdido uma empresa, mas uma lição que já deveria ter aprendido há muito tempo. Naquela noite, antes de dormir, peguei o caderno onde às vezes escrevo pensamentos soltos e anotei uma frase. A herança de um homem não é o que ele deixa, mas o que ele finalmente decide levar consigo. Fechei o caderno, apaguei a luz e fiquei deitado, ouvindo o vento lá fora. O mar batia nas pedras constante, paciente, como se me lembrasse que tudo o que resiste ao tempo aprende a ser moldado sem se quebrar. E ali, naquele som repetitivo e eterno, percebi que meu testamento não era sobre bens, mas sobre tempo. O tempo que eu estava finalmente devolvendo a mim mesmo. Era inevitável que aquele dia chegasse, e eu soube disso assim que o telefone vibrou na mesa do hotel. Não atendi, claro, mas o toque curto e insistente foi suficiente para me dizer que a notícia tinha finalmente atravessado os corredores da empresa e caído nos ouvidos dele. Levantei, fechei a cortina e deixei o quarto mergulhar na penumbra. O silêncio era mais confortável que qualquer conversa. Enquanto lá, do outro lado, o desespero começava a tomar forma, eu apenas caminhei até a varanda e fiquei observando o mar que agora brilhava com o reflexo prateado do meio-dia. O ar estava quente, quase úmido, e uma leve sensação de paz começou a me envolver. Eu sabia o que ele estava sentindo: incredulidade, raiva, medo. 3 estágios diferentes da mesma dor. A dor de perceber, tarde demais, que tudo que se acreditava eterno depende da vontade de quem construiu. Mais tarde, soube por intermédio do advogado que a reação dele fora violenta. Chegou à empresa gritando, exigindo explicações, empurrando portas, pedindo para falar comigo como se ainda tivesse algum poder sobre o que já estava decidido. Os funcionários o olharam em silêncio, alguns com pena, outros com um desconforto que só a verdade causa. Ele atravessou o corredor principal como um homem que tenta impedir o próprio naufrágio, sem perceber que a água já havia tomado o convés há muito tempo. No escritório, encontrou a mesa onde antes eu costumava me sentar. Estava limpa, organizada, e sobre ela repousava a carta que deixei, a que ele ainda não tinha lido. Ao lado, uma cópia do contrato e a assinatura de Miguel, meu sobrinho, como novo sócio. Dizem que ele demorou para entender o que via. Abriu o envelope com as mãos trêmulas, leu a primeira linha e, quando chegou à última, não conseguiu continuar. A carta era simples. Eu nunca fui homem de rodeios e não seria naquela despedida que aprenderia a escrever bonito. Escrevi o que precisava ser dito, e apenas isso. Você me ensinou, sem saber, que o amor precisa de reciprocidade para sobreviver. Agradeço por me libertar da obrigação de ser o que você esperava. Agora, cada um carrega o próprio nome e o próprio peso. Foram essas as últimas palavras. Nenhuma ameaça, nenhum rancor. Só a constatação de que os laços de sangue também podem se dissolver quando deixamos de regá-los com respeito. Soube que ele ficou ali sentado por longos minutos, olhando o vazio da sala, até que Miguel entrou. Os dois se encararam como estranhos que se reconhecem tardiamente. Miguel, com a serenidade que sempre admirei, explicou que a transição seria feita de forma justa, que ninguém seria prejudicado, que eu havia deixado tudo documentado e transparente. Ele respondeu com uma risada amarga, dessas que precedem o choro que o orgulho não permite. Ele fez isso para me destruir, disse. Miguel, segundo me contaram, apenas balançou a cabeça e respondeu: não,
Ele fez para se salvar. Enquanto isso, eu caminhava pela orla, longe de tudo com os pés descalços na areia quente. As pessoas passavam por mim, algumas de bicicleta, outras correndo, e todas pareciam alheias ao pequeno colapso que acontecia a quilômetros dali. A vida segue, pensei. Ela sempre segue, mesmo quando o mundo de alguém está ruindo. Sentei num banco de madeira, observei um garoto empinar pipa e me vi nele, criança, simples, livre. Havia esquecido que a vida pode caber em gestos pequenos. Passei a mão na aliança que ainda carregava, mesmo tantos anos depois da morte da mãe dele. A mulher que, se estivesse viva, talvez tivesse impedido que as coisas chegassem a esse ponto. Mas ela se foi cedo demais, e eu acabei tentando ser os dois, pai e mãe, até me perder em um papel que nunca foi meu. O sol começou a cair quando decidi voltar ao hotel. No caminho, comprei um jornal num quiosque e, sem querer, meus olhos caíram na manchete de economia local. Mudança na diretoria da CNR Engenharia surpreende mercado. A foto era antiga, de um evento de inauguração. Eu e ele, lado a lado, sorrindo para a câmera. O texto dizia que a empresa passava por uma reestruturação estratégica e que o novo controle administrativo havia sido transferido para um familiar próximo. Nenhum escândalo, nenhuma exposição. Exatamente como eu quis. A verdade, quando é sólida, não precisa de barulho. Guardei o jornal dobrado no bolso e continuei andando, com a estranha sensação de que o mundo estava exatamente como deveria estar. À noite, Miguel me ligou. Disse que tudo estava sob controle, que a transição ocorrera sem maiores conflitos, embora o clima fosse pesado. Ele tentou te ligar várias vezes, comentou. Disse que precisava de uma explicação. Respondi apenas que ele teria que encontrá-la sozinho. Miguel ficou em silêncio por um instante. Depois disse algo que me comoveu profundamente. Tio, eu só queria agradecer. O senhor me devolveu a chance de honrar nosso nome. Sua voz tremia um pouco, mas havia ali uma firmeza que me lembrou de quem eu era antes do cansaço. Agradeci, desejei sorte e desliguei. Fiquei olhando o telefone, imaginando se do outro lado, no mesmo aparelho, meu filho ainda tentava me alcançar. Passei a noite em claro, não por culpa, mas por lembrança. A mente insistia em revisitar momentos pequenos, detalhes bobos. Ele jogando bola no quintal, a risada quando aprendeu a andar de bicicleta, o cheiro de shampoo que ficava na toalha quando ele era menino. Essas memórias são traiçoeiras. Voltam quando achamos que já estamos prontos para esquecê-las. Deitei e encarei o teto, repetindo para mim mesmo que eu não estava punindo, estava ensinando. Talvez essa fosse a forma mais dura de amor. Permitir que o outro enfrente as consequências que sempre poupamos. De manhã, fui até o correio e deixei um envelope com o nome dele. Dentro, uma cópia do testamento e uma fotografia antiga. Nós dois diante da primeira sede da empresa, segurando a placa com o logotipo recém-pintado. Escrevi atrás da foto: o que construímos juntos merecia ter durado mais. Cuide da sua metade do passado, porque o futuro não me pertence mais. Entreguei ao funcionário, paguei a postagem expressa e saí sem olhar para trás. Havia algo de simbólico em deixar uma carta partir enquanto eu seguia em outra direção. À tarde, o advogado me ligou novamente para confirmar que ele recebera o documento. Reagiu como o senhor imaginava, disse. Primeiro negou, depois culpou o mundo. Eu apenas perguntei se estava tudo resolvido. Está, respondeu. Ele não tem mais controle sobre nada. Agradeci e desliguei. Fiquei parado por alguns minutos, olhando o mar pela janela do quarto. O vento soprava forte e eu senti um arrepio que não era frio. Era liberdade. Pensei em como a vida é curiosa. Passamos décadas construindo algo e só descobrimos que éramos prisioneiros quando abrimos a porta por dentro. À noite, sentei na varanda com uma garrafa de vinho barato e um copo. Não celebrei. Não havia nada a comemorar, apenas um tipo novo de sossego que se parece com tristeza, mas não dói.
Pensei que talvez um dia ele entendesse o que eu fiz, que perceberia que não se tratava de dinheiro, e sim de respeito. E se não entendesse, tudo bem. Eu não fiz por ele, fiz por mim. O mar seguia batendo lá fora, incansável, eterno, apagando pegadas que alguém deixara na areia horas antes. Pensei que era assim que eu queria ser lembrado. Como o mar, que leva o que precisa levar, mas nunca deixa de voltar. Naquela noite dormi profundamente, sem sonhos, sem sobressaltos. Ao acordar, percebi que o sol entrava forte pela janela e que o barulho do celular voltava a insistir. Mas eu não atendi. Deixei tocar até parar. O mundo podia esperar. Eu, finalmente, não precisava mais correr. O mundo tem um jeito curioso de assistir à queda dos outros, em silêncio primeiro, depois com curiosidade e, por fim, com um prazer disfarçado de solidariedade. Foi exatamente assim que começou o colapso dele, meu filho. O mesmo que um dia chamei de orgulho e hoje só consigo lembrar como uma história mal contada. A notícia da transferência da empresa não demorou a se espalhar. O mercado é rápido, as pessoas são ainda mais. Em menos de 2 dias, os e-mails começaram a circular, as mensagens a pipocar nos grupos de investidores, e o nome dele passou a ser sussurrado entre cafés e reuniões de corredores. A confiança que ele achava ter conquistado evaporou como névoa sob o sol. As pessoas que antes o cumprimentavam com entusiasmo agora desviavam o olhar, e os que o chamavam de gênio preferiam o silêncio para não se comprometer. Eu soube de tudo, não porque procurei saber, mas porque as notícias sempre encontram o caminho de volta, mesmo quando a gente se esconde delas. O advogado me ligou certa manhã com voz contida. Seu filho está enfrentando problemas sérios. Há boatos de que ele pretende vender o que restou das ações pessoais para tentar recomprar parte do controle, mas ninguém quer negociar com ele. Dizem que a reputação ficou manchada. Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando o mar, que naquela hora estava cinza, turbulento, espumando contra as rochas como um animal irritado. Pensei em quantas vezes o avisei sobre o valor do nome, sobre como a confiança é um tipo de moeda que não se imprime, apenas se conquista. E ele, sempre tão certo de si, respondia que o tempo dos velhos valores havia passado. Agora ele descobria que não, que o tempo não muda as leis invisíveis que sustentam o respeito. Apenas as torna mais cruéis quando são ignoradas. No início da tarde, enquanto eu caminhava pela orla, meu celular vibrou. Era Miguel. Disse que as coisas haviam saído do controle. Ele está desesperado, tio. Disse que o senhor o destruiu. A palavra destruição ficou ecoando em minha cabeça. Engraçado como os que destroem sempre se dizem vítimas da ruína alheia. Respondi com calma que nada do que ele vivia agora era vingança, apenas consequência. Miguel suspirou e concordou em silêncio. As pessoas estão comentando nas redes. Ele se expôs demais tentando se justificar. Eu imaginei a cena. Ele, na frente de um celular, gravando vídeos cheios de frases ensaiadas, tentando inverter a narrativa, dizendo que foi traído, que tudo não passou de um golpe do próprio pai. O público ama essas tragédias familiares, se alimenta delas, mastiga a dor dos outros e transforma em entretenimento. À noite, no hotel, abri o notebook por impulso. Bastou digitar o nome dele para ver a avalanche. Havia vídeos, comentários, postagens, discussões acaloradas sobre o empresário traído pelo próprio pai. Algumas vozes o defendiam, outras riam, a maioria apenas especulava. Li algumas frases e fechei a tela. Não por medo, mas por cansaço. Eu não devia nada a ninguém. E nenhuma explicação mudaria o fato de que o respeito não se negocia, se perde. Ele tentava reescrever a história, mas a verdade é teimosa, como o mar. Volta sempre, mesmo depois das ondas mais altas. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era Helena,
Minha irmã, aflita. Ele me ligou, disse, chorando, pedindo que eu intercedesse, dizendo que você o humilhou em público. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Helena, eu não o humilhei. Eu só parei de protegê-lo. Ela respirou fundo, como quem entende, mas ainda assim sofre. Ele está dizendo coisas terríveis e as pessoas acreditam. Eu sei que você não se importa com o que dizem, mas isso está ficando feio. Eu disse que o tempo se encarregaria de limpar o que fosse mentira. O tempo, ela repetiu, sempre o tempo. Você sempre confia nele. Sorri sem graça, porque era verdade. O tempo nunca me decepcionou. No fim da tarde, recebi uma notificação de mensagem. Era dele. Pai, parabéns. Conseguiu o que queria. Espero que esteja orgulhoso. Estou sendo massacrado. Li devagar, várias vezes, tentando encontrar entre as linhas algum vestígio do menino que um dia me chamou de herói. Não havia. Era só um homem ferido, ainda incapaz de admitir o próprio erro. Respondi com uma única frase. Quando você achar que não tem mais nada, talvez encontre o que perdeu há mais tempo. A humildade. Enviei e desliguei o telefone. Fiquei olhando o pôr do sol através da janela, a luz avermelhada refletindo nas ondas, e pensei em como o fim de algo bonito também pode ser belo, desde que seja verdadeiro. Nos dias seguintes, a situação dele piorou. Os contratos foram suspensos, o nome riscado das agendas, e até os amigos mais próximos começaram a se afastar. A empresa, agora sob o comando de Miguel, retomava o rumo com discrição e competência. Os jornais já não falavam em traição, mas em renovação. Aos poucos, a verdade ganhava corpo e o ruído se dissolvia. Eu acompanhava tudo à distância, sem alegria nem pesar. Era como assistir à mudança das marés, inevitável, natural. Uma semana depois, ele me ligou. Eu atendi, não sei bem porquê. A voz do outro lado era irreconhecível, rouca, carregada de exaustão. Pai, eu só quero entender. Respondi com calma. O que exatamente, filho? Houve uma pausa longa. Depois ele disse: por que o senhor não me avisou? Por que me deixou descobrir assim? Eu respirei fundo e disse o que talvez tivesse guardado por toda a vida. Porque eu te avisei muitas vezes, mas você nunca quis ouvir. Então decidi te ensinar de um jeito que não pudesse ser ignorado. Ele ficou em silêncio, e por um momento achei que fosse chorar. Depois desligou sem dizer adeus. Fiquei olhando o telefone na minha mão por um longo tempo, até que o coloquei de volta na mesa. A solidão de quem finalmente cumpre o que precisa fazer é profunda, mas limpa. Era isso que eu sentia, uma solidão limpa. Nos dias seguintes, ele sumiu das redes e o barulho cessou. Miguel me escreveu dizendo que ele havia deixado a cidade, talvez para o interior, talvez para o exterior. Ninguém sabia ao certo. Eu não perguntei. Alguns desaparecimentos são necessários para que o que resta de um homem volte a respirar. Naquele fim de tarde, fui até o cais e sentei num banco de madeira, observando o mar se recolher com a maré baixa. O vento soprava mais frio e o cheiro de sal parecia mais intenso. Pensei em tudo o que havia acontecido e percebi que, de alguma forma, eu também tinha desabado. Só que em silêncio, sem testemunhas. Porque quando um pai vê o próprio filho desmoronar, mesmo que o mereça, uma parte dele sempre cai junto. Mas era um colapso necessário. Ele precisava tocar o fundo para entender o que havia feito. E eu precisava vê-lo afundar para ter certeza de que, enfim, tinha parado de tentar salvá-lo. Quando a noite caiu, o céu estava limpo e as estrelas se refletiam na superfície calma do mar. Senti uma paz estranha, feita de cansaço e aceitação. Entendi que não há ruína que não traga consigo um ensinamento, nem queda que não prepare terreno para recomeço. O colapso dele, no fundo, era o meu recomeço. E talvez um dia ele entendesse que às vezes é preciso perder tudo para finalmente enxergar o valor do que se tinha.
A decisão de ir embora nasceu sem anúncio, como todas as coisas que realmente importam. Numa manhã de vento calmo, olhei ao redor do quarto de hotel e percebi que aquele espaço temporário, com suas paredes neutras e cheiro de desinfetante, já não me bastava. Eu havia cumprido tudo o que precisava cumprir ali. O silêncio, a espera, o distanciamento. Agora restava apenas seguir. Peguei o mapa dobrado que deixava sobre a mesa. Passei o dedo por sobre a linha costeira e parei num ponto pequeno, uma cidade litorânea ao sul, onde Helena me dissera que havia uma casa vazia há anos, uma herança esquecida de nossos pais. É simples, mas tem vista para o mar. Ela me escrevera em uma das últimas mensagens. Sorri sozinho ao lembrar disso. Simples e com vista para o mar. Era tudo o que eu precisava. Fechei a mala, recolhi os papéis e olhei para a pasta vermelha que ainda guardava cópias do testamento e do contrato. Pensei em deixá-la ali como um símbolo de desapego, mas acabei levando. Não por apego, mas por reconhecimento. Aquela pasta continha o fim e o começo de tudo. Desci as escadas do hotel sem olhar para trás. O recepcionista me perguntou se eu voltaria e eu apenas respondi: não. Acho que dessa vez é definitivo. Peguei um táxi até a rodoviária e comprei uma passagem para a cidade que marcara no mapa. 4 horas de estrada pela costa, acompanhando o mar quase o tempo todo. O motorista, um senhor de fala mansa, puxou conversa, perguntou se eu ia visitar alguém. Respondi que talvez, mas que o principal era visitar a mim mesmo. Ele riu, como se não tivesse entendido, e continuou dirigindo em silêncio. A estrada se abriu em curvas suaves, ladeada por dunas e pequenas vilas de pescadores. As casas simples, pintadas de branco, passavam pela janela como memórias de uma vida que eu poderia ter levado se tivesse escolhido o caminho mais leve. Por algum tempo, fiquei observando as gaivotas que acompanhavam o carro à distância e lembrei de quando levei meu filho ao mar pela primeira vez. Ele devia ter uns 6 anos. Ficou parado na areia, imóvel, com medo das ondas, até que eu o peguei pela mão e disse: o mar não machuca quem o respeita. Hoje me dei conta de que talvez ele nunca tenha entendido a frase. Cheguei à cidade no meio da tarde. O vento trazia o cheiro salgado da maresia misturado ao de peixe fresco e as ruas eram estreitas, calçadas de pedra irregular. Caminhei com a mala até a casa indicada por Helena. Era pequena, mas acolhedora, com uma varanda de madeira e janelas azuis descascadas pelo tempo. A chave estava escondida no mesmo lugar que ela dissera, debaixo do vaso de samambaia. Abri a porta e senti o ar velho, denso de silêncio, mas ainda assim familiar. O chão rangia sob os pés e o sol, entrando pelas frestas, desenhava faixas douradas sobre os móveis cobertos por lençóis. Tirei o pano da mesa, abri as janelas e deixei o ar fresco invadir o lugar. Foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. A primeira noite ali foi estranha. O som das ondas era constante, mais próximo do que eu imaginava. Sentei-me na varanda, acendi uma pequena lâmpada e fiquei ouvindo o vento bater nas palmeiras. A solidão, que em outros tempos me pesaria como pedra, agora vinha leve, quase serena. Pensei em Helena, em Miguel, nas vidas que seguiam com mais leveza desde que deixei de ser o ponto de atrito. Pensei também nele, meu filho, que agora devia estar lidando com o eco das próprias escolhas. Não havia rancor, só um cansaço calmo, a constatação de que tudo o que se desfaz volta de algum modo ao seu lugar original. Nos dias seguintes comecei a restaurar a casa. Troquei tábuas, pintei as janelas de novo, limpei o jardim. As mãos acostumadas a papéis e decisões voltaram a conhecer o trabalho simples, direto. Era quase terapêutico ver o resultado imediato das pequenas ações. Pela manhã, eu caminhava pela praia. À tarde, lia os jornais antigos que o antigo dono deixara empilhados num canto. À noite, cozinhava algo simples e sentava na varanda com uma taça de vinho barato. O tempo, que antes me perseguia, agora caminhava ao meu lado sem pressa.
Helena me visitou depois de uma semana. Chegou sorrindo, trazendo pão caseiro e café. Sentamos à mesa e ela olhou em volta com nostalgia. Parece que o tempo parou aqui, disse. Respondi que talvez o tempo só desacelerasse quando a gente para de tentar controlá-lo. Falamos de tudo um pouco, da infância, da mãe, de Miguel. Quando o assunto chegou até ele, meu filho, ela hesitou. Soube que ele está passando por dificuldades. Está vendendo o apartamento da capital. Não quer ajuda, mas parece perdido. Eu fiquei em silêncio mexendo no café e depois disse apenas: alguns aprendizados só chegam quando o chão acaba. Ela suspirou e segurou minha mão. Você ainda o ama, não é? Sorri, sem responder. O amor de um pai, quando amadurece, se transforma em algo que nem o próprio filho reconhece. Depois que Helena partiu, fiquei longo tempo sentado na varanda, olhando o mar. O sol se punha, e a luz dourada tingia o horizonte de uma cor que parecia inventada. Aquele lugar tinha uma calma que curava sem esforço, uma lentidão que não doía. Senti que pela primeira vez em muitos anos, eu não precisava ser nada além do que era. Nenhum título, nenhuma obrigação, nenhum papel a desempenhar. Apenas um homem envelhecido que, enfim, aprendera a existir. Os dias se transformaram em semanas. Comecei a conhecer os vizinhos. O pescador que me trazia peixe fresco, a moça da venda que me chamava de seu Antônio, o menino que sempre passava de bicicleta e acenava sem motivo. Cada pequena interação devolvia um fragmento da humanidade que eu havia perdido no barulho do sucesso e das decepções. Às vezes, à noite, eu escrevia pequenas anotações em um caderno, reflexões, lembranças, pensamentos soltos. Era uma forma de conversar comigo mesmo. Em uma das páginas, escrevi: a solidão não é castigo, é o eco do espaço que o respeito deixou. Numa manhã de domingo, recebi uma carta. O envelope era simples, sem remetente. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. O coração bateu mais rápido, não por medo, mas por reconhecimento. Sentei na mesa, abri com cuidado e li. Pai, sei que te decepcionei. Não espero perdão, mas quero que saiba que finalmente entendi o que o senhor quis dizer sobre respeito. Perdi tudo. E no meio dessa perda encontrei a verdade que sempre fugi. Estou tentando começar de novo, em outro lugar. Espero que esteja bem. Um dia, se ainda fizer sentido, quero te ver. Assinado simplesmente, seu filho. Dobrei a carta e fiquei olhando para o mar, sentindo algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Não respondi naquele momento. Talvez ainda não fosse hora. Guardei o papel dentro da pasta vermelha, junto com os outros documentos, como se ela agora abrigasse não só o fim de uma história, mas também a possibilidade de um recomeço. À noite, fui até a areia, sentei próximo da água e deixei que as ondas molhassem meus pés. O céu estava limpo e a lua desenhava um caminho prateado sobre o mar. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que ainda podia acontecer, e percebi que o ciclo estava completo. Não havia mais mágoa, apenas lembrança, e na lembrança, uma paz que não pedia explicação. A casa, o mar, o vento, tudo parecia sussurrar que eu estava exatamente onde devia estar. E talvez, finalmente, eu estivesse. Os dias seguintes correram com a delicadeza de uma maré calma. A casa já não parecia vazia. O ar tinha outro cheiro, e o silêncio que antes pesava, agora me acompanhava como um amigo antigo. Eu passava as manhãs regando as plantas que plantei no jardim, almoçava sem pressa e à tarde caminhava pela praia até o fim do entardecer, observando o mar recolher-se lentamente. Cada pôr do sol parecia uma página sendo virada com suavidade. E eu comecei a entender que a vida, depois de tanto barulho, se resume ao que a gente é capaz de aceitar. E eu aceitava.
Aceitava o tempo que passou, o amor que se perdeu, o filho que se afastou, o homem que fui e o que restava de mim agora, mais leve, mais silencioso, mas inteiro. Naquela paz que se instala quando não há mais o que lutar, comecei a escrever. Não cartas, nem confissões, mas uma espécie de diário de gratidão. Queria registrar o que ainda me fazia permanecer de pé. O som das ondas, o café fresco, o cheiro da tinta nova nas janelas, a lembrança do sorriso da mãe dele, Helena vindo às vezes me visitar, Miguel enviando fotos dos progressos na empresa. Tudo fluía de modo quase natural, e talvez fosse isso o que mais me comovia, a naturalidade das coisas depois de tanto esforço para controlá-las. Certo dia, enquanto varria a varanda, o carteiro parou no portão. Cumprimentou-me com a familiaridade de quem já me via como parte da paisagem e estendeu um envelope branco. Havia apenas uma palavra no remetente: Miguel. A letra firme e arredondada me trouxe um pressentimento. Abri ali mesmo, encostado na cerca, e li. Ele dizia que as coisas iam bem, que a empresa se estabilizara, que os funcionários estavam mais unidos do que nunca e que pretendia me visitar no mês seguinte. O senhor nos devolveu mais do que um negócio, tio, escreveu. Nos devolveu um propósito. Todos aqui falam com orgulho do seu nome. Fechei a carta e sorri. Era curioso perceber que, sem perceber, eu havia deixado uma herança mais valiosa do que o dinheiro. A lembrança de que o respeito e o trabalho bem feito nunca envelhecem. Entrei em casa e deixei a carta sobre a mesa, ao lado da pasta vermelha. O dia estava morno e a brisa trazia o cheiro de maresia misturado com o de pão fresco da padaria da esquina. Foi então que o telefone fixo, que quase nunca tocava, rompeu o silêncio. O som soou alto demais dentro da casa e por um instante hesitei em atender. Era Helena. A voz dela vinha calma, mas com aquela hesitação que precede uma notícia importante. Recebi uma ligação hoje, começou. Dele. Senti o coração apertar. Fiquei em silêncio esperando. Ele pediu seu endereço, disse ela, mas eu não dei. Disse que preferia escrever. Agradeci. Não queria um reencontro forçado, nem cenas de reconciliação artificiais. Queria tempo, o mesmo tempo que levei para me reconstruir. Naquela noite, o sono custou a vir. Fiquei deitado ouvindo o mar, lembrando das palavras da irmã. Escrever. Talvez fosse o primeiro gesto de humildade dele em muito tempo. Adormeci tarde com o som das ondas embalando os pensamentos. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, vi um envelope depositado no chão, simples, sem selo, escrito à mão. O coração reconheceu antes dos olhos. A letra era dele, um pouco trêmula, mas inconfundível. Sentei-me na varanda e abri devagar, com um cuidado quase reverente. Dentro havia apenas uma folha dobrada em 4. As primeiras palavras eram diretas. Pai, se eu soubesse o que sei agora, teria calado a boca naquela noite. Li em silêncio, sentindo o peso da frase. Ele falava da vergonha, do arrependimento, das noites sem sono, do vazio que o sucesso vazio deixou. Contava que vendera o apartamento, que estava vivendo de maneira simples em uma cidade pequena do interior, tentando recomeçar. Não quero o dinheiro de volta, nem a empresa, nem as coisas, escreveu. Quero apenas entender se ainda existe algum espaço para mim na sua lembrança que não seja de decepção. Demorei para continuar a leitura. O papel tremia nas minhas mãos, não de raiva, mas de emoção contida. No fim ele escreveu: ainda tenho comigo a foto daquela viagem ao mar. Às vezes olho e lembro do que o Senhor me disse: o mar não machuca quem o respeita. Eu não respeitei, pai, e o mar me engoliu. Mas agora aprendi a nadar. Fechei os olhos e por um momento senti as lágrimas subirem. O tempo não apaga o amor, apenas o adormece. E bastou aquela frase para eu perceber que talvez finalmente ele tivesse acordado. Guardei a carta dentro da pasta, ao lado da que me enviara antes.
Não respondi naquele dia, nem na semana seguinte. Às vezes, o silêncio ainda é a melhor resposta. Não por orgulho, mas por respeito ao processo do outro. Eu sabia que ele precisava viver o arrependimento até o fim, sem atalhos. Com o tempo, comecei a escrever pequenas respostas num caderno, não para enviar, mas para tirar o peso das palavras de dentro de mim. Escrevia o que gostaria de dizer se estivéssemos frente a frente. Que o amava, apesar de tudo. Que o perdão não precisa de testemunhas. Que o que eu fiz não foi castigo, mas tentativa de salvação. Os dias se tornaram mais amenos depois disso. Passei a caminhar mais cedo, a cumprimentar as pessoas com um sorriso espontâneo, a cuidar do jardim como quem cuida de uma lembrança boa. Miguel veio visitar-me como prometera, trazendo notícias e energia nova. Falamos por horas, e quando ele foi embora, deixou um bilhete curto. O senhor devolveu dignidade a todos nós. Dobrei o papel e o coloquei no mesmo envelope que guardava as cartas. Um pequeno arquivo de reconciliações. Certa tarde, enquanto arrumava o escritório improvisado, senti vontade de escrever algo definitivo. Uma mensagem que não fosse resposta a ninguém, mas uma espécie de conclusão. Peguei uma folha em branco e comecei. Se um dia alguém ler isto, que saiba que viver valeu a pena, mesmo quando doeu. Eu amei, fui amado, perdi e reconstruí. Aprendi que o respeito é o último abrigo de quem já perdeu quase tudo. E descobri que a paz não vem quando tudo se resolve, mas quando a gente para de exigir que se resolva. Assinei com meu nome completo e a data. Dobrei o papel e o coloquei dentro da pasta vermelha, que agora repousava sobre a prateleira como um testemunho daquilo que fui. Naquela noite, o céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas. Fui até a varanda, sentei-me na cadeira de balanço e deixei o vento tocar o rosto. O mar sussurrava o mesmo som de sempre, mas agora eu o ouvia de outro modo, como se cada onda dissesse: segue, é só isso que importa. Peguei o celular, reli a última carta dele e escrevi, enfim, a minha resposta. Filho, o mar ensina a todos nós. Alguns aprendem com o mergulho, outros com a ressaca. Estou bem, e espero que você também esteja. O espaço entre nós continua existindo, mas agora é feito de respeito. Cuide de si, e lembre-se, o silêncio também é amor. Enviei a mensagem e deixei o aparelho de lado. Fiquei ali, vendo o horizonte engolir a linha do dia, e senti algo dentro de mim se acomodar, como se uma engrenagem antiga tivesse finalmente encontrado seu lugar. Não havia mais culpa, nem dívida, nem promessa. Apenas uma certeza tranquila. Eu tinha encerrado o ciclo da forma mais humana possível, sem ruído, sem espetáculo, com a dignidade que um pai deve manter até o fim. Quando entrei, a casa estava mergulhada na penumbra dourada do crepúsculo. Fechei as janelas, acendi o abajur e deixei a pasta sobre a mesa, aberta, como quem deixa uma história respirar. Lá fora, o mar continuava seu trabalho incansável de apagar pegadas. Eu, enfim, tinha aprendido a deixar que o tempo fizesse o mesmo comigo. Naquela manhã, o céu amanheceu de um azul quase metálico, tão limpo que doía olhar. Eu acordei antes do sol e por um instante fiquei ali, deitado, ouvindo o som da casa viva, o estalar da madeira antiga, o farfalhar das cortinas, o rumor das ondas que pareciam respirar junto com o vento. Era como se o tempo, depois de tanto me arrastar, agora caminhasse comigo lado a lado sem pressa. Levantei, abri as janelas e deixei a brisa fria atravessar o quarto. O cheiro de sal e terra molhada se misturava e senti, com uma clareza que me surpreendeu, que aquele seria um dia diferente. Não havia urgência, não havia pressa, mas havia uma vibração nova no ar, um tipo de aviso que só quem aprendeu a escutar o silêncio entende. Preparei café, sentei-me à mesa e folheei o caderno onde, há meses, eu vinha registrando as pequenas vitórias da solidão.
Naquela manhã, as palavras pareciam se recusar a sair. Não havia mais o que registrar. Era como se a história já estivesse completa, como se tudo o que veio antes tivesse sido apenas o prelúdio de um pouso tranquilo. Passei o resto da manhã no jardim, aparando galhos, tirando folhas secas, mexendo na terra. A cada gesto simples, sentia uma leveza estranha, como se o corpo, enfim, tivesse entendido que podia existir sem o peso do passado. Lembrei-me da última carta do meu filho e do silêncio que se seguiu à minha resposta. Nenhum telefonema, nenhum novo e-mail, apenas o espaço em branco onde antes havia gritos e cobranças. E percebi que esse vazio era, na verdade, o que sempre pedi a Deus. Silêncio, equilíbrio, um fim que não doesse. Quando me sentei para descansar, ouvi o som de um avião distante cortando o céu. A cabeça se ergueu instintivamente e, por um momento, a imagem do voo me prendeu. Aquele ruído pequeno e distante trouxe de volta o início de tudo. O dia em que eu embarquei e desliguei o celular. O dia em que minha vida começou a mudar sem que ninguém percebesse. Pensei em como aquele simples gesto de silenciar o mundo tinha me salvado. Naquele voo, o primeiro, eu deixei tudo o que era excesso. Agora, ali, sentado na varanda, percebia que outro tipo de voo se aproximava. Um que não precisava de passagens, nem destino, nem mala. Um voo interno, invisível, o que acontece quando a alma finalmente se desapega. Ao entardecer, o céu se tingiu de dourado e lilás. Peguei a pasta vermelha e a coloquei sobre a mesa. Dentro dela estavam as provas de uma vida inteira. Contratos, testamentos, cartas, respostas e silêncios. Toquei cada papel como quem se despede de velhos amigos. Eu já não precisava daquilo, mas também não podia simplesmente jogar fora. Os papéis, como as memórias, precisam ser tratados com respeito. Peguei o caderno e escrevi uma última frase com letra firme e calma. Chegou a hora de deixar o vento carregar. Fechei-o e deixei sobre a pasta. A tarde se dissolvia e o ar começava a mudar de temperatura. Caminhei até a praia, sentindo a areia fria sob os pés. O horizonte ardia em tons de cobre e o mar, que durante meses foi meu confidente, agora parecia um espelho tranquilo. Sentei-me ali, no mesmo ponto de sempre, e deixei o vento bater no rosto. Pensei em tudo o que havia aprendido. Que o amor não se mede pelo retorno, que o perdão é um ato de sobrevivência e que o silêncio, quando bem usado, é a mais completa forma de fala. Voltei para casa com o escuro já caindo. A lua crescia sobre o mar e o som das ondas se tornava mais grave. Acendi uma lâmpada amarelada na sala e sentei-me diante da mesa, com a pasta ainda aberta. Peguei o celular e, sem pensar muito, digitei uma última mensagem para ele. Se algum dia olhar para o céu e vir um avião riscando o horizonte, lembre que o silêncio que nos separou também foi o que nos salvou. Estou bem. Viva a sua vida com calma. Apertei enviar e deixei o aparelho sobre a mesa. Por alguns minutos fiquei observando a tela apagar. E então senti que tudo o que havia entre nós estava finalmente resolvido, mesmo que nunca fosse dito em voz alta. Abri a porta e saí novamente para a varanda. O vento agora era mais forte, levantava as cortinas e fazia ranger a madeira. O cheiro do mar entrava pela casa como um hóspede antigo que sabe o caminho. Fiquei de pé, olhando o horizonte, e percebi que não havia mais fronteira entre o que eu era e o que o mundo se tornara. A dor, a culpa, o orgulho, tudo se dissolvia em uma mesma massa de ar e sal. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de rir. Um riso pequeno, discreto, quase infantil, daqueles que nascem sem motivo aparente. Talvez porque, depois de tanto tempo, eu tivesse entendido que a vida não precisava de sentido. Bastava ser vivida com dignidade. Mais tarde,
Sentei na cadeira de balanço e fechei os olhos. O som do mar era constante, e em meio àquele ritmo, ouvi o ruído de um avião distante, cortando o céu da noite. Imaginei por um instante que fosse o mesmo som de antes, o que ecoou no início dessa história, quando tudo ainda estava por acontecer. E me peguei pensando que talvez aquele primeiro voo nunca tivesse terminado. Talvez ele tivesse apenas mudado de forma, continuado dentro de mim, lento, silencioso, até agora. Aquele ruído longínquo era como um lembrete de que ainda havia caminhos invisíveis por percorrer. Voos que não dependem de asas, apenas de leveza. Peguei a pasta vermelha e coloquei dentro da gaveta do escritório, trancando-a com a chave. Não era mais um símbolo de poder, mas um relicário de aprendizado. Fechei a casa, apaguei as luzes e fiquei olhando a lua pela janela, refletida nas ondas. A vida, percebi, é feita de chegadas que disfarçam partidas. A gente só entende isso quando para de medir o tempo pelo que perdeu e passa a medir pelo que ainda é capaz de sentir. Deitei-me e o sono veio manso, sem sonhos, como se o corpo finalmente tivesse recebido permissão para descansar. E antes de apagar completamente, uma última imagem atravessou a mente. Eu, no aeroporto, anos atrás, andando devagar pelo corredor de embarque, o bilhete na mão, o coração cheio de coisas que não se dizem. Lembrei da sensação do chão vibrando sob os pés, do motor ganhando força, do impulso que precede o voo. E entendi que cada homem, uma vez na vida, precisa de um momento assim. O instante em que decide se continua arrastando o peso das culpas ou se permite, enfim, levantar voo. Quando o amanhecer chegou, o quarto estava inundado de luz. Abri as janelas e deixei o sol entrar. O mar brilhava e o som das gaivotas preenchia o ar. Respirei fundo e senti que o mundo estava no lugar certo, e eu também. O verdadeiro voo, percebi, não acontece quando a gente parte, mas quando a gente aceita ficar em paz. Era isso que eu tinha procurado a vida inteira, e sem perceber, finalmente encontrei.